Eu, desde pequeno, eu participo da igreja, desde criança. Quando eu acho que eu tinha 1 ano, parece que o pai se converteu, 76, acho que é isso, né, Romildo? Em 1976, parece que o ano que o pai se converteu. E desde então, eu tenho vindo na igreja. O pai morava na chácara e dava da igreja até na chácara 1.000 metros, a média. Primeira igreja, né? Depois mudou, aumentou a distância. Mas nós sempre vimos na igreja e víamos a pé. Às vezes chovia e eu acho que eu perdi vários chinelos. Nós voltava, tinha lama, chovia, perdia chinelo e ia na igreja, dormia. Eu lembro que sempre quando era criança, né, nós íamos na igreja e dormia e a mãe tinha que acordar nós e eu lembro muito bem. O que eu mais presenciei e não duvido é o amor de Deus por mim. Quanto Deus me amou, Deus tem me amado. Na minha história de vida, eu acho que umas 5, 6 vezes que Deus me livrou da morte, de acidente nas estradas, de caminhão. Eu tenho assim muitos exemplos, viva na minha vida, que Deus me livrou de algumas mortes. Então não duvido que Deus me ama de verdade. Agora fica a pergunta para mim e para cada um de nós. Deus nos ama, eu tenho certeza que ninguém duvida disso. A pergunta fica: nós amamos a Deus? É recíproco? O amor de Deus que Ele tem por nós é recíproco? Como amar sem barreiras? Como obedecer o mandamento deste amor? Quando nós lembramos, amados, do grande amor do Pai, é um amor sem igual, um amor incondicional. Deus nos ama do jeito que nós porque Deus é amor. Eu tenho perguntado para as pessoas ali fora e falado assim: você amaria alguém que não te ama? De maneira alguma. De muitas respostas, de maneira alguma. Como que eu poderia amar alguém que me odeia, que faz mal para mim? Não consigo. Imagina se Deus agisse dessa forma conosco, mas Deus não é assim. Ele nos ama e nos perdoa diariamente, porque Ele nos ama verdadeiramente. Então, Deus nos convida e nos ensina a nós amar a Deus de todo o nosso coração, e isso vai refletir este amor em nosso próximo, nas pessoas que estão do nosso lado, quando nós amamos a Deus incondicionalmente. Simplesmente saber que quem nos amou primeiro foi Deus. Deus nos amou primeiro. Ele então nos convida a amar a Ele. E nessa noite nós queremos falar um pouco sobre amar a Deus incondicionalmente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 1. Todos acharam? Oséias capítulo 1, do versículo 1 em 2. Palavra do Senhor que foi dirigido a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jorão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição, e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Até aqui por enquanto. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Oséias, que viveu no norte de Israel, e também na época de 4 reis de Judá,
e na época do rei do norte era Jeroboão. Então ele viveu nesse período. E Deus fala para Oséias, né, para ele tomar uma mulher de prostituição, casar com uma mulher prostituta. E nós vemos no livro de Oséias, a palavra-chave é perdão. Como que Deus tem perdoado o seu povo. E Deus fala para Oséias, nós vemos aqui, lemos aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar de 3 tipos de amor. Aquele amor que pessoas não merecem, na nossa imaginação. Amor sem merecer. Um amor incompreendido. E o amor incondicional. Nós queremos falar um pouquinho nessa noite. Então, nós vemos Oséias, ele é chamado para casar com uma prostituta. Que pedido de Deus para Oséias, pedido estranho, amar uma prostituta, casar com uma prostituta. Deus dá uma ordem ao profeta Oséias, para que Oséias pudesse sentir na pele, de ser traído, de ser trocado por outra pessoa, de ter um filho que não poderia ser dele. E nós vemos hoje, para muitos nesse mundo de hoje, é normal essas situações. Quantas situações semelhantes acontecem hoje no mundo? Às vezes nós vemos as pessoas falam de amor no mundo como fosse um negócio, uma aventura. Enquanto as pessoas estão servindo você, há amor. Mas basta surgir uma situação complicada, o amor e o sentimento desaparecem. Isso não podemos dizer que é amor, pois na verdade o amor, ela permanece. Agora os sentimentos são frágeis. Esse sentimento, as pessoas sentem, né, ela pode acabar. São frágeis, mas o amor permanece. O amor sempre vai permanecer. O sentimento, elas são frágeis e não duradouras. Então nós vemos aqui que quando Oséias, aqui no versículo 3, diz assim: foi-se, pois, tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então nós vemos que Oséias foi lá e conheceu a Gomer, uma prostituta, e ela casou com Oséias, mas era uma prostituta. Talvez casou com interesse, talvez Oséias prometeu, né, cuidar dela, dar sustento para ela. Então nós vemos que talvez essa mulher aqui não se importou com a aliança com Oséias. E Oséias, que fez a ordem do Senhor, atendeu às ordens do Senhor, ele se apaixonou por ela. Ele amou essa mulher, verdadeiramente. Mas era uma prostituta. E ele amou, com um sentimento profundo por Gomer. Talvez essa mulher só tinha sentimento. Mas por fim essa mulher, quando Oséias casou com ela, e Oséias fez uma aliança com ela, e Oséias amou ela, essa mulher, ela não tinha, assim, obediência a Oséias. Ela abandonava Oséias, e ela ia atrás dos seus amantes, em busca dos seus caprichos, dos seus interesses, dos seus prazeres. E Oséias começou a ficar triste, decepcionado, machucado, porque essa mulher abandonava Oséias, e ele lutava em prol dela, e tiveram um filho. Não era certeza se o filho era de Oséias, e aí Deus chama a atenção de Oséias, do seu povo. Você viu como que é dolorido, quando Deus ensina para Oséias, ele ser traído? Quem que gosta, quem que tem esse sentimento de ser traído? Que dor no coração. É assim que Deus sentia pelo povo. Deus sendo trocado facilmente, né, por outros deuses.
Muitas vezes o povo traiu a Deus, ia buscar outras idolatrias, deixava Deus de lado, ia buscar outros deuses, e dessa forma também Oséias estava ali com amor cego. Oséias obedece a essa ordem e se afeiçoa de forma pura e sincera, e é dominado por amor a ela, um amor verdadeiro que não houve recíproco. Essa é a verdade dessa história aqui. Oséias amava aquela mulher, mas ela não amava ele. Imagina você amar alguém e não ser amado. Nós ficamos feridos. Você ama alguém, você faz de tudo pela pessoa e a pessoa não te ama. Não tem aquele amor recíproco. Você fala, eu não vou amar mais essa pessoa. Mas quem que manda no seu coração? Às vezes a gente quer obrigar os outros a te amar, mas o coração dela não tem como nós entrar no coração da pessoa. E assim Oséias também amava aquela mulher, mas não tinha esse amor recíproco, um amor verdadeiro que não houve recíproco. Mesmo que casou com Oséias, essa esposa não era merecedora deste amor, ela não deu importância ao seu amor. E como que Oséias foi amar essa mulher? Infelizmente, essa mulher estava prejudicando até a sua reputação, porque talvez havia muito comentário, olha Oséias, você casou com uma prostituta, essa mulher deve estar te traindo, essa mulher não é fiel a você, essa mulher não merece você não. Então estava manchando a reputação de Oséias, mas o amor dele era tão forte por ela, que não conseguia ignorar isso, ignorar ela, não conseguiria sair dela, desfazer dela, porque o amor era muito verdadeiro por ela, amor puro, amor verdadeiro. E cada dia que passava, o amor amadurecia no coração de Oséias. Talvez ele foi motivo de chacota dentro do povo, mas ele amava, mesmo sabendo que da vida imoral que essa mulher tinha. Como que ele sofria de amor por essa mulher, como que ele estava talvez iludido por essa mulher. E as consequências deste amor trouxe 3 filhos com Oséias. Oséias com essa mulher teve 3 filhos. E Deus ainda falou para Oséias, vai lá e toma essa mulher, e terão os filhos. E Deus ainda manda colocar o nome dos filhos dessa mulher. O primeiro filho, está registrado, depois a gente vai estar lendo, vocês podem estar lendo em casa, para não gastar muito tempo, mas está registrado no capítulo do 3 ao 9. O primeiro filho dessa mulher chama Jezreel, porque daqui um pouco castigarei este povo. O nome do primeiro filho, Jezreel, que significa, daqui um pouco castigarei este povo. O segundo filho, desfavorecida, porque não tornarei a favorecer mais este povo. O terceiro, não meu povo, porque não serás mais meu povo. Deus dá o nome para os filhos de Oséias. Oséias não sabia se Oséias era o pai, mas Oséias estava cuidando da criança. E quando nasceu essas crianças, essa mulher abandonou Oséias. Ela saiu de casa, ela foi atrás dos amantes, porque falou que os amantes poderiam dar para ela, aquecer ela, poderia dar para ela presentes, e abandonou Oséias, e Oséias ficou com os filhos dela, que talvez não seria dele, não tinha certeza, poderia ser dos amantes, mas Oséias cuidava dos filhos, e ele correu atrás dela novamente. Aí nós vemos no capítulo 3, do versículo 1, diz assim: disse o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama o filho de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então, novamente, Deus fala para Oséias ir de novo atrás dessa mulher. Essa mulher que tinha abandonado Oséias, estava com 3 filhos dele, já não era filho dele, estava cuidando do filho dela, e manda novamente, vai atrás dessa mulher adúltera. E ele foi atrás dessa mulher.
e ele teve que comprar essa mulher novamente. Gastou seu dinheiro, ela abandonou ele, e ele teve que pegar o dinheiro, porque ela já estava com outro amante, e ele teve que conquistar ela, pagando, comprando ela. Que dura prova para Oséias, que situação. E Deus fala, né, e com esse exemplo de seu Zé, do amor que Oséias tinha por essa mulher, a mesma forma Deus também tinha um amor verdadeiro pelo seu povo, e seu povo toda vez trocava ele por outros deuses, abandonava Deus por poucas coisas, desobedecia a Deus por pouca coisa, e mesmo assim Deus perdoava o seu povo. Este amor é um amor que Deus nos ama, e Deus ama o seu povo, amava o seu povo. O povo não merecia esse amor de Deus, porque o povo vivia se rebelando, desobedecendo a Deus. Esse amor é o mesmo amor que Deus teve por aquele povo, Deus tem amor por nós também. Será que é um amor recíproco de Deus por nós? Nós amamos a Deus como Deus nos ama? Este povo não amava a Deus. Deus demonstrou um amor tão profundo, tão verdadeiro por aquele povo, e o povo trocava Deus por outros deuses. Como essa mulher não valorizou o que Oséias fez por ela? Oséias cuidou dela, Oséias amava ela, Oséias tratava dela, alimentava ela, e ela abandonava ele atrás de amante, de outros amantes. E Oséias sofria muito, chorava, e todo mundo talvez falava mal de Oséias, você está sendo traído. Mas o amor era tão forte por ela, que ele ignorava tudo, ia atrás dela novamente, sofria, até que na última vez que nós sabemos, e vem uma história de Oséias, que na última vez, quando ele foi lá e comprou ela novamente, falou: você não vai mais sair daqui, você vai ficar aqui agora. E ela percebeu que ela não estava sendo bem cuidado dos amantes, os amantes estavam judiando dela, estavam até espancando ela, e Oséias cuidava bem dela. E depois daquele tempo lá, ela não voltou mais, ela ficou com Oséias, ela permaneceu com Oséias, de tanta insistência. Então, isso é a vida das pessoas longe de Deus, do amor de Deus. Quando nós estamos longe do amor de Deus, nós só passamos lutas, só fracassamos, só sofremos, só temos angústia, tristeza, dores. Então nós precisamos compreender, quando nós estamos distantes do amor de Deus, nós ficamos desaquecidos, ficamos distantes, com tristeza no coração, se nós rejeitamos o amor de Deus. E o povo estava dessa forma, quando estava distante de Deus, vinha sofrimento, angústia, tristeza, perseguição, fome, doença. Eles não compreendiam, não buscavam viver esse amor de Deus. Como Oséias sentiu na pele, Deus também mostrou como que ele também, próprio sendo Deus, sentia, entristecia com o povo por falta do amor do povo. Então, meus queridos, amor sem merecer. Agora eu quero falar um pouco sobre amor incompreendido, do capítulo 11. Abra um pouquinho aí no capítulo 11. Nossos amigos aí chegaram agora, né? Bem-vindo, Deus abençoe vocês. Amor incompreendido, do capítulo 11, até o versículo 4, diz assim: quando Israel um menino eu amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais ia da minha presença, sacrificava a Baalim, queimava incenso à imagem de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos meus braços, mas não atinaram que os curavam. Atraí com as cordas humanas, com um laço de amor, foi para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer.
amor incompreendido, amor não correspondido. Este é o amor de Deus, amor não correspondido. Nós que somos seres humanos, quando nós amamos alguém, alguém não corresponde, que tristeza no nosso coração. E Deus que amava aquele povo e não era correspondido, o amor de Deus demonstrado do nascimento até antes do chamado meu filho. Olha o que ele fala aqui, quando Israel era menino, eu o amei. Deus nos amou antes de nós nascermos, Deus já nos amou. Este amor verdadeiro, um amor sem igual, amor puro, porque Deus é amor. Nós lemos também aqui do versículo, parte A, parte B do capítulo, versículo 1, do Egito chamei meu filho, né? Nós podemos saber que essa é uma profecia que Osés fez, quando Jesus nasceu, e foi levado para o Egito, por causa da perseguição do Herodes, né, que queria matar Jesus, e foram para o Egito. E aí se cumpriu aquela profecia de José, quando Deus chamou do Egito seu filho. Mas nós vemos aqui nesse texto aqui, que o amor de Deus é verdadeiro, mas havia muita ingratidão do povo de Israel. Um amor incondicional de Deus pelo seu povo, tudo Deus fez e faz através do seu amor, mas não tem sido recíproco, as pessoas não têm amado a Deus. Tanto que Deus fez pelo seu povo, e às vezes não é amado. Havia muita rejeição do seu povo. Nós vemos no versículo 2 aqui, quanto mais amava, tanto mais o povo saía da minha presença. Olha, este amor de Deus tão verdadeiro, o povo saía da presença de Deus. Você e eu conhecemos pessoas que conheceram Deus, se converteram. Eu conheci pessoas que batizaram, até pregou, e hoje estão distantes do Senhor, saíram da presença do Senhor, porque não compreendeu o amor de Deus. Abandonou o primeiro amor. E Apocalipse fala, lembra-te, volte ao primeiro amor. E as pessoas têm abandonado esse primeiro amor, têm rejeitado. Deus tem proibido a idolatria, mas as pessoas realmente têm trocado Deus por outros deuses, por criaturas. Você imagina só no Brasil, como que o Brasil é um país idólatra? Por que o Brasil é um país idólatra? Porque nós vemos no tempo de Israel, havia muitas pessoas que adoravam outros deuses, né, como o Baal, mas no Brasil as pessoas adoram os artistas. Se vê um cantor famoso aí, todo mundo corre lá e gasta tempo, e fica na fila para ver um ídolo, e e gritam, e se esforçam por causa de uma criatura. As pessoas saem da presença de Deus, trocam Deus por pouca coisa, falta de amor. Tantas coisas abomináveis que o povo de Israel estava ali buscando, preferindo andar em desobediência e fugir da face daquele que o amou verdadeiramente. De fato, Deus amou verdadeiramente o seu povo, porque fala, desde menino eu te amei. E o povo rejeitando a Deus, abandonando a Deus, amando mais as criaturas do que o Deus Criador que fez o céu e a terra. Como é que as pessoas conseguem amar a criatura, amar o objeto, e não amar a Deus? Troca a Deus por pouca coisa. Uma vida sem compreensão. No versículo 3, né, nós vemos aqui, todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos seus braços, mas não atinaram que os curavam. O Senhor o ensinou a andar, tomando em seus braços, ajudou enquanto caía e fez levantar, cresceram, ficaram fortes, saudáveis, mas acabaram esquecendo do único Deus, esqueceram do início, como começou sua vida. Eu fico pensando, né, de tantas pessoas que estão presos,
Já fui várias vezes fazer culto nos presídios. E quem nunca abandona os filhos no presídio é as mães. Muitas mães visitam os filhos, mesmo os filhos presos, não abandonam os filhos. E os filhos esquecem, né? Esqueceram da disciplina, da educação da mãe. E eles valorizam muito a mãe, porque a mãe não abandona os filhos. Mas aí lá em Salmo fala que ainda que a mãe abandona o seu filho, Deus jamais abandonará ninguém. Deus nunca abandona. E o povo aqui esqueceram, Deus fez andar, Deus tirou lá do Egito, né, da escravidão do Egito. Deus fez maravilha no deserto, Deus mandou toda a providência no deserto, cuidou do seu povo, abriu o Mar Vermelho e o povo trocou Deus por outras coisas. Como que isso entristecia a Deus? Esqueceram-se de tudo. Seria difícil compreender esse amor recebido desde o nascimento e simplesmente, né, as pessoas não conseguem compreender? Deus nos ama desde que nós nascemos, amados. Um amor verdadeiro, amor puro. Deus nos ama desde que nascemos e nós amamos a Deus. Deus já fez tudo por nós. O que nós temos feito para Deus? Então, este amor deve queimar nosso coração, amar a Deus de todo o coração. Este amor deve ser um chama, né? Deve arder nosso coração, deve ser um chama em nosso coração. Versículo 4 fala assim: atrair com cordas humanas, com laços de amor, fui para ele como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Um clamor do Pai, um amor entrelaçado de muitas maneiras, de todas as formas, desde o nascimento até agora, esse chama de amor por nós, esse amor que Deus insiste em suprir nossos corações, um amor que precisamos, de fato, amados, compreender melhor, não duvidar do amor de Deus. Por que as pessoas falam que amam a Deus e não vivem na prática? Sabe por que se acomodou? Porque talvez tem casa para dormir, para morar, tem comida, tem roupa para vestir, já está suficiente? Se acomodaram, está tudo bem? Talvez fala que ama a Deus, mas aparentemente e nós sabemos que ainda na prática o amor parece que não é compreendido. Ainda as pessoas falam que amam a Deus, mas não de fato, verdadeiramente, porque não compreenderam o verdadeiro amor de Deus. Um dia, se nós chegar nesse ponto crucial na nossa vida, falar, eu amo a Deus, aí sim nós vamos de fato viver como verdadeiro cristão, porque nós amamos a Deus. Quando nós entendemos o verdadeiro amor e temos na prática o verdadeiro amor, porque nós amamos a Deus, não de língua, não de boca para fora, mas de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a nossa força. É isso que Deus requer de nós, porque Ele nos ama verdadeiramente. Alguém duvida do amor de Deus? Você compreendeu o amor de Deus? Você entende o amor incondicional de Deus? Abre sua Bíblia em Isaías 53, 1 a 7. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer,
e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e muito pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelho mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Nesse capítulo de Isaías, para nós finalizarmos a nossa mensagem dessa noite, é um amor incondicional. O próprio Isaías estava duvidando. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu? O próprio Isaías estava duvidando. Parece até mesmo, que Isaías não estava compreendendo este amor de Deus. Esse amor verdadeiro de Deus. Por isso ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Nós vemos aqui, falando claramente de Jesus aqui, este amor incondicional por nós, que deu a sua vida por nós, entregou a sua vida por nós. Olha que profundidade do amor de Deus por nossas vidas, pelos pecadores, quando Ele deu, morreu em nosso lugar. Olha que profundidade, que mistério, que amor é este? Quero contar uma história que talvez alguém já contou essa história uma vez, de um pastor que, quando ele foi no seminário estudar, e junto com ele foi outro amigo deles, os dois eram muito amigos, foram no seminário. E nesse ano chegou uma moça também muito bonita, e conta que vários rapazes, charmoso, bonito, inteligente, comunicativo, foi tentar conquistar essa mulher, mas ninguém teve sucesso, ninguém conseguiu conquistar essa mulher. E um dia esse rapaz chegou para o amigo, que pastor, chegou, contou para ele: eu estou com um problema. Mas qual que é o problema? Eu estou amando. Mas isso não é problema? Isso é fabuloso? Você está amando? Aí o amigo falou: não, mas você não está entendendo, eu estou amando aquela garota. Aí esse pastor ficou quieto e reclamou com ele: não, tantos rapazes mais bonito, charmoso, não conseguiram conquistar. Pode, larga a mão, você nunca vai conseguir, porque ele era feio, não tinha uma expressão física, não tinha chance nenhuma, você não tem chance nenhuma de conquistar essa mulher. Mas com o tempo que vai passando, este amor daquele rapaz cada dia mais crescendo no seu coração, e ele cada dia amava mais aquela moça. E aí saiu um boato no seminário que aquela moça ia sair do seminário, porque ela não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E ele ficou sabendo, esse rapaz, ficou sabendo que essa moça ia sair porque não tinha dinheiro. E ele foi até o diretor do seminário e conversou com ele. Disse para ele: olha, eu quero pagar a despesa, a mensalidade dessa moça, e não quero que ela saia do seminário. E o diretor tentou dissuadi-lo, ele, tirando da ideia dele, mas ele falou: não, o dinheiro é meu, eu quero fazer isso, eu quero me sacrificar, não quero que ela saia, e não quero que ela saiba, eu quero que você não conte para ninguém o que eu fiz. E ele saiu, perdeu um ano de estudo, e foi trabalhar, vender livro, para que ano que vem ele pudesse voltar, mas que a moça não saísse do seminário. E ele fez isso, se sacrificou, sem que ela soubesse. Aquele pastor recebeu uma carta dele, antes do final do ano,
E uma carta bem profunda, ele na carta dizendo assim, olha, você fala que sacrifício não vale a pena? Vale a pena sim. Eu estou me sacrificando, mas eu estou muito feliz, porque eu amo ela, e eu só saber que ela não perdeu o estudo, está lá estudando, eu estou muito feliz, e vale a pena esse sacrifício. E passou o ano, ele voltou novamente, no seminário, no outro ano, e voltou com amor mais maduro, e teve coragem de ir lá falar com ela, abriu o coração para aquela moça lá, e chegou até ela, declarou que amava ela, que gostava dela, desde que ela chegou. E ela não só rejeitou ele, mas como tratou mal ele, humilhou ele. Ele ficou muito triste. E um dos que viu essa cena aí, sabia do sacrifício que ele tinha feito, chamou ela, conversou com ela. Falou, você não tinha direito de namorar com ele, você tinha todo o direito de dizer não, mas você não poderia magoar ele, ofender ele. Você não sabe o que ele fez por você, ele se sacrificou por você. Você ia perder o estudo, mas ele se sacrificou, foi trabalhar e mandou dinheiro para pagar a sua mensalidade, ele não queria que você soubesse. Ele fez isso porque ele te ama. Quando ela ouviu isso aí, ficou muito magoada, ficou muito triste, chorou. E ela foi lá conversar com o diretor, perguntou se isso era verdade. O diretor confirmou. E ela ficou muito magoada, humilhada assim. Passou um tempo, aquele rapaz foi lá conversar com o pastor, o amigo dele, falou, nós estamos namorando. Aí, todo mundo disse, não, está namorando com você porque está com pena de você. Mas ela disse uma frase muito bonita. Ela falou assim, quando eu fiquei sabendo do sacrifício desse rapaz por mim, fazendo um sacrifício e sem que eu soubesse, sem esperar nada em troca, e mesmo assim ele fez esse sacrifício por mim, como não teria coragem de amar alguém que me ama tanto? Essa frase poderia moldurar no ouro. Como teria coragem de amar alguém que me ama tanto? Como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Você sabe, amados, compreende esse amor de Deus por nós? Como não teria coragem de amar a Deus, que nos ama tanto? Voltando ali na história, lá do Jardim do Éden, quando Deus estabeleceu uma regra, que a desobediência merecia a morte, e a obediência a vida, o que aconteceu com o ser humano lá no Jardim do Éden? Ele pecou. E ele deveria morrer. Todos nós deveríamos morrer, porque pecamos. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, Deus falou que quem desobedecesse, morreria. E Deus é imutável, Deus não pode mudar a sua palavra. E nós não queremos morrer. Quem que quer morrer? Nós queremos pedir perdão de Deus. O ser humano quer morrer, quer pedir perdão, e ele pede perdão a Deus. Mas Deus não pode mudar a sua palavra. Mas o homem não quer morrer. Mas alguém tem que morrer, porque quebrou a regra, desobedeceu, e alguém teria que morrer. Aí nós sabemos que aparece a figura majestosa do Filho. E ele diz, eu irei e darei vida ao homem. Jesus que viveu 33 anos neste mundo, e a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus não pecou, em tudo ele foi tentado. Se ele não pecou, ele não merecia morrer. Por que ele não pecou? Ele merecia a vida, e nós merecíamos a morte. Eu fico imaginando o diálogo de Cristo e o Pai. Cristo trocando a sua vida pela morte, e nós a morte pela vida. Você entende que isso é uma troca de amor? Alguém morreu em meu lugar? E antes da morte de Cristo, nós sabíamos que haveria de soltar Barrabás. Aliás, Barrabás deveria morrer.
Ele estava a ser crucificado, antes da morte de Jesus. A cruz que foi preparada foi feita para Barrabás, mas Cristo morreu no lugar de Barrabás. Então, se alguém entende, quem morreu em meu lugar foi Barrabás, naquele momento. Jesus morreu em meu lugar, porque era eu que ia morrer. Então nós temos que entender que foi uma troca de amor, nós deveríamos morrer. Jesus morreu, pegou uma cruz alheia, que não era a cruz dele, era a cruz de Barrabás, era a minha cruz, a sua cruz, e Jesus tomou essa cruz que não era dele. Jesus carregou essa cruz, ele não merecia morrer, mas ele nos amou tanto, amados, que entregou sua vida por nós, em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Ele nos deu o direito da vida. Ele morreu para que nós vivêssemos. Você já deteve, nós já se deteve deste amor de Deus pelas nossas vidas, deste amor de Deus? Você acha que Jesus foi lá fazer história, foi um revolucionário, foi um louco suicida? Mas era um Deus feito homem, que veio nessa terra, e como homem ele tinha medo também de morrer. Antes da morte de Jesus, ele lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele fala: Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava com medo de morrer. Ele estava clamando, ele, na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Então você entende que Deus, homem, ele estava com medo de morrer também, mas ele fez a vontade do Pai. A vida toda, a humanidade estava na mão de Jesus, e como Jesus poderia abandonar nós? Não poderia, porque o seu amor era tanto por nós. Talvez alguém não consiga entender por que ele nos amou tanto. E nós poderíamos fazer como aquela moça, aquela garota lá da faculdade. Como não teria coragem de amar alguém que me ama tanto? Como não amar a Deus? Como não se esforçar, não se sacrificar por Deus, pelo reino de Deus nessa terra? As coisas são passageiras, amados. A gente não leva nada deste mundo. Os bens, as coisas que nós conseguimos, graças a Deus, Deus dá condições para nós trabalharmos. Mas tudo deve dedicar a Deus, tudo devemos priorizar o reino de Deus. Aquela moça da faculdade lá, ela compreendeu aquele amor. Ela foi lá e começou a namorar com o rapaz que não tinha nenhuma beleza, mas ela percebeu o sacrifício, e não poderia encontrar alguém que amasse tanto ela. Nós temos certeza da prova do amor de Deus por nós, que é tão verdadeiro, nós nunca encontraremos alguém que nos ama tanto, e precisamos também demonstrar esse amor por Deus, como o povo de Israel, tantas vezes ofendeu a Deus, tantas vezes distanciou de Deus, tantas vezes se afastou de Deus, quantas vezes rejeitou a Deus, e nós muitas vezes rejeitamos a Deus com nossas atitudes, muitas vezes nós estamos crucificando a Deus com nossas atitudes egoístas. Às vezes nós reclamamos do filho, da filha, reclamamos do marido, da esposa, das pessoas. Será que Deus reclama de nós também? Deus, Ele continua com seus braços abertos, esperando que nós se aproximamos dEle. Esse chama de amor verdadeiro por nós, amor incondicional, amor infinito. Nós temos que sempre lembrar do sacrifício de Jesus, não foi em vão, sacrifício de amor por nós, Ele deu a sua vida por nós, temos que sempre compreender e lembrar disso. Cristo morreu em meu lugar, para que nós tivéssemos vida. Este amor incondicional, amor ágape, amor que o mundo não conhece, mas nós que um dia recebemos Jesus como único Salvador,
nós devemos viver neste amor, praticando, amando uns aos outros. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, amados. Que nós começamos o ano amando mais e mais ao Senhor, terminando e começando bem o ano amando ao Senhor de todo o nosso coração. Não vamos jamais permitir o amor esfriar em nossos corações, mas que o amor seja aquecido. E para que o amor seja aquecido, nós devemos trabalhar na prática, não só falando, mas servindo uns aos outros. É isso que Deus deseja. Como terei coragem de não amar alguém que me ama tanto? O Senhor nos amou, Ele se entregou por nós, e que nós possamos permitir que o Senhor possa nos transformar, nos moldar, nos modificar cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações, que de fato possamos amar o Senhor incondicionalmente, verdadeiramente. Eu louvo a Deus, por causa do seu amor por mim, do seu cuidado por mim, pela sua misericórdia. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que tem sempre me amado incondicionalmente. Eu sempre falei já que quando nós casamos, eu ficava vendo os defeitos dela, mas ela nunca jogou na minha cara nenhum dos meus defeitos, até que Deus colocou o meu amor no meu coração por ela, que eu só vejo a qualidade, e os defeitos, que eu tinha essa mania de, às vezes, até jogar na cara dela, mas ela nunca jogou na minha cara. Então, louvo a Deus pela vida da minha esposa, esse amor que Deus colocou no coração dela, e eu também posso amar ela. Eu deveria ter amado mais antes, mas graças a Deus, que Deus me corrigiu e me transformou, e possamos de fato, amados, viver esse amor de Deus em nossas vidas, dia a dia, demonstrando um para o outro. Amém?